4 pessoas foram detidas hoje no Jardim São Bento, em Campinas, enquanto descarregavam uma carga avaliada em R$50 mil. O material foi roubado pela manhã na rodovia que liga Paulínia a Cosmópolis. Os 4 rapazes, entre eles um adolescente de 17 anos, foram levados à delegacia depois de terem sido pegos em flagrante descarregando uma carga roubada de cerveja. Policiais militares chegaram ao local onde o material foi encontrado, esta casa em construção no Jardim São Bento, depois de denúncia anônima. A gente estava em patrulhamento pelo Parque Valença e houve foi irradiado via Copom que indivíduos estavam em atitude suspeita numa residência, fazendo a descarga de cerveja numa residência, que provavelmente seria produto de ilícito. 3 pessoas conseguiram fugir pelo telhado. Na residência foi encontrado este caderno com uma suposta contabilidade da quadrilha. A vítima tinha acabado de carregar o caminhão em uma distribuidora de bebidas quando foi abordada na rodovia que liga Paulínia a Cosmópolis por 3 homens em um carro. O motorista ficou por quase 4 horas em poder dos criminosos e depois foi abandonado no bairro Taquaral, aqui em Campinas. Os 3 rapazes, que já têm passagens pela polícia, vão ser indiciados pelos crimes de receptação, formação de quadrilha e corrupção de menores. Eles não foram reconhecidos pela vítima, mas confessaram que receberam R$250 cada um para descarregar os fardos de cerveja. O adolescente foi liberado e entregue à mãe. Este carro utilizado pela quadrilha no roubo também foi apreendido. 2 pessoas ficaram feridas depois de um capotamento na rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, agora há pouco. Elas foram socorridas e o estado de saúde é considerado moderado. De acordo com a Autoban, 2 faixas foram bloqueadas por causa do acidente. Houve congestionamento de 4 quilômetros durante o atendimento às vítimas. E os médicos residentes do Hospital Mário Gatti de Campinas resolveram ampliar hoje a greve iniciada na semana passada. Eles são contra o déficit de funcionários na unidade e também pedem a volta do pagamento da Bolsa Moradia. Os médicos residentes do Hospital Mário Gatti estenderam a greve que acontece desde o dia 18. Antes, apenas os atendimentos ambulatoriais estavam sendo prejudicados. Depois de não terem as reivindicações atendidas, a enfermaria e cirurgias eletivas também estão sem atendimento dos residentes. Cerca de 50 profissionais aderiram à paralisação. 30% do quadro continua atendendo casos de urgência e emergência. Apenas o setor de ortopedia não aderiu. Com a extensão da greve, a população será prejudicada. Segundo os residentes, a quantidade de médicos do hospital não vai ser suficiente para atender a demanda. Além disso, todas as cirurgias agendadas foram canceladas. A gente acaba perdendo um pouco agora, suspendendo algumas cirurgias por causa do movimento da greve, mas porque a gente quer ganhar uma estrutura melhor para a gente poder atender essa demanda grande que a gente tem e poder operar os pacientes e aprimorar a nossa formação. Os médicos residentes lutam contra a suspensão do auxílio moradia, a falta de leitos para internação e a suspensão das cirurgias, que, segundo o representante da categoria, desde 2011 é realizado um rodízio de especialidades que terão as operações realizadas. A paralisação não tem data para terminar. Os residentes só devem voltar ao trabalho quando houver um acordo com a diretoria. A nossa briga é exatamente para conseguir algumas coisas que a gente está pedindo. Por exemplo, a gente quer fazer as cirurgias, a gente quer operar os pacientes, a gente quer ter uma estrutura adequada no hospital para a gente poder trabalhar. Essas são as nossas reivindicações. Enquanto a gente não for ouvido e não for negociado alguma coisa para a gente, em benefício da gente e da população, a gente não pretende parar o movimento da greve. Ficar desempregado significa sempre um problema, mas a situação é ainda pior nesta época do ano. Afinal, ninguém quer passar o Natal e o Réveillon com os bolsos vazios. Em Campinas, mais de 100 mil pessoas estão cadastradas na unidade pública de apoio ao trabalhador, esperando por uma colocação profissional. E algumas mudanças foram registradas no perfil desses candidatos.
Com carteira de trabalho na mão, os candidatos às vagas de emprego chegam logo cedo no Centro de Apoio ao Trabalhador. Enfrentam fila, esperam para serem atendidos, com a esperança de conseguir ingressar ou retornar ao mercado. Depois de um período desempregado, Jorge começou hoje a busca por uma colocação. O jovem concentra esforços na área que tem experiência, no segmento de portaria e vigilância. Era que eu sempre trabalhei. Aí tô procurando aí, agora tá final de ano aí, né? Passar o Natalzão já com dinheirinho no bolso. Esse setor do mercado é um dos mais procurados no CEPAT. Funções de linha de produção industrial e cargos administrativos também são bem cotados. Eu estou procurando primeiro emprego na auxiliar administrativo. Mas como o emprego com carteira assinada não está fácil, algumas pessoas aceitam qualquer tipo de vaga. Auxiliar de serviços gerais, essas coisas assim. Então, o que aparecer nesse sentido aí, você já vai aceitar? Assim. Vamos aceitar, porque tá difícil, né? Aqui no Centro Público de Apoio ao Trabalhador, atualmente existem mais de 100 mil pessoas cadastradas à espera de uma oportunidade de emprego. Por mês, cerca de 10 mil delas passam por aqui na busca por uma vaga. Do total de cadastros, 60% são mulheres. O perfil de quem busca emprego mudou nos últimos 10 anos. No passado, as mulheres preferiam colocações no comércio e os homens na indústria. Hoje, não existe mais essa separação, mas a busca continua sendo por vagas que não exigem tanta qualificação. São vagas de fácil preenchimento, né, que a gente chama, né? Então, essas vagas rapidamente são disponibilizadas, os trabalhadores já são admitidos, né, já são recolocados rapidamente. A seguir, a preparação da Ponte Preta para enfrentar o São Paulo no segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana.